Rádio Rock and Roll. Você ouve agora Coluna do Fiore. Olá, seja muito bem-vindo à sua rádio Rock and Roll. Começa agora mais uma Coluna do Fiore. Hoje é dia 15 de maio de 2017. Boa tarde, Fiore. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos ouvintes. Estamos aí. Fiore, tô parecendo o Sylvester Stallone com a boca torta aqui. Acabei de chegar do dentista. Vou te falar, viu? Eu não gosto muito de dentista, não. Eu falo para ele tomar anestesia até pra... Mas como eu não posso tomar muita anestesia, então eu já nem vou mais. É melhor ir pro dentista ou ficar em casa assistindo esses jogos do Campeonato Brasileiro, Fiore? Pelo amor de Deus, é melhor ir pro dentista. O cardiologista autorizou, como é que se diz, anestesia, que eu não gosto desse negócio de picada, mas eu prefiro ir no dentista. Olha, eu fiquei esse fim de semana, assisti alguns jogos, 2, 3, sei lá, máximo 4, sei que assisti. Eu vou falar um negócio pra vocês. É triste. É muito caro para assistir esses joguinhos sem vergonha. Foi um jogão, foi nada. Pelo amor de Deus, não teve jogo que eu assisti, não teve nada de excepcional. Tudo. Se o sujeito quiser dormir, tiver com insônia, é um bom remédio, hein? Não dá outra, eu fico lendo. Olha, eu assino uma revista semanal, né? Que é a Veja. Isso. Propaganda, que bela. Mas então eu fico vendo o jogo e lendo a Veja. Ou lendo o jornal, mas é que o jornal eu leio de manhã, sobra alguma coisinha, eu leio a parte política, eu leio à tarde, essas coisas. Mas quando dá alguma coisa excepcional que o cara fala, mas foi falta, aí eu olho de novo e vejo o que passou, porque não dá tesão, não dá tesão. É verdade. Fiore, o que teve assim que você observou da arbitragem assim nesses jogos que você viu? Não, dos jogos que eu vi, vamos falar o seguinte... o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians, quem apitou foi Elmo. Foi o nosso amigo Elmo Rezende, Elvis Rezende, mas ele é popularmente Elmo Rezende, né? Tá. E que acontece? Esse moço é um mediador, como é que é? Um árbitro de médio para baixo. Tá. Aquela toadinha interferiu no jogo? Não. Mas na parte disciplinar foi um escândalo. Ah, é? O Fagner já tinha... Você sabe que o Fagner é um cara indisciplinado. Como bate esse Fagner, hein? E maldoso. E é magrinho, imagina se fosse forte, hein? É magrinho e baixinho. Ele é maldoso. Ele é mesmo. Muitas vezes ele pega os caras até fora do campo. Não sei se você já percebeu. Sim, ele é bem maldoso. Ele vai com tudo, então ele é maldoso. Deixa pé, deixa braço. Ele faz qualquer negócio. Quer dizer, é um cara que precisa ser chamado a atenção. Não sei o que, então ele mesmo tem que se autocontrolar, porque nem é impossível, sabe? Imagina se ele tivesse o corpo daquele tal de Fábio lá como é que é o... Felipe Melo. Felipe Melo. Ou então esse do São Paulo, que também é ruim de bola, mas é o seguinte, se ele tivesse o corpo de um desses dois, ele ia bater até na mãe, Ia ser expulso todo jogo. Muito bem. Tanto Fagner quanto o Wellington do Chapecoense, olha, o Wellington Paulista, né? A verdade é uma só. Eu tô assim resumindo a coisa. Ele já tinha um cartão amarelo, já tinha. Eu estou dizendo que são fatos dísticos, certo? Um e outro, não foi no mesmo lance. Mas toda vez que o Elmo apitava uma falta, eles corriam para cima do árbitro de dedo em riste, fizeram e aconteceram. O Fagner chegou uma hora que ele só não tirou o apito da boca do Elmo Rezende. Só não tirou. O árbitro não pode deixar isso acontecer, né, Fiore? Então o que acontece? Quer dizer, o cara se autodesmoraliza, sabe? Então não pode. Nessa parte aí, disciplinar, foi mal. E teve os erros lá, deixou de dar falta, trocou, isso na parte técnica. Mas como o jogo não foi muito tesão, vamos dizer assim, impactando pelo lado disciplinar, ele foi 0 à esquerda. 0 à esquerda. Aliás, como sempre, né? Se fosse um jogo mais pegado, ele ia ter dificuldade, né? Não, assim, ou então o jogo precisava pegar fogo para eles ter o peito de expulsar alguém.
Quando já tinha que ter feito isso com o Fagner antes. Porque antes do Fagner levar o amarelo, que eu estou dizendo que após esse amarelo ele fez várias situações assintosas contra as determinações do árbitro, antes dele tomar o amarelo, ele já deveria ter tomado. Você entendeu? Entendi. Então, veja bem, quer dizer, no item disciplinar, é profundamente lamentável. É profundamente lamentável. E eu assisti também um pouquinho não, vamos ser o português, cara. Assisti o jogo do Santos. Olha, o jogo do Santos, a coisa foi ruim mesmo. Falar que teve um pênalti lá que falaram que não o foi. O árbitro foi o Wagner Raui, é um rapaz de Mato Grosso do Sul. Olha, com toda honestidade. Não, pênalti? Não foi pênalti. Aquilo não foi pênalti. Aquilo não é pênalti nunca. Que coisa, hein? E ele arbitrou. Ele deu pênalti. E por quê? Então ele interferiu no resultado da partida. Sem dúvida. Até então estava 1-1. Se estava 1-1 e ele deu um pênalti erroneamente, ele favoreceu o Fluminense, porque o gol foi consignado. Tá certo? Aí ficou 2-1. Entendeu como é que é a coisa? Aí muda todo o jogo, né? Sim, muda o jogo. Além do resultado, muda a característica do jogo. O resultado final, 3-2. Mas não interessa. O que interessa é que é no momento crucial, pô. Claro. Estava 1-1, ele interferiu indiretamente no jogo. Exatamente. E o que eu quero admirar é o seguinte, eu não sei se você viu agora, tem os dois árbitros, tem árbitros de linha de fundo, ou seja, aquele que fica no poste de frente para o assistente, na linha oposta do assistente, certo? Pô, daqui a pouco vai ter 30 árbitros no campo. Não, então são dois. E este cidadão, este árbitro que fica ali atrás do gol, ou ao lado do poste, ele viu, porque está de frente para ele também, ele está de frente para o lance, concorda? Claro. E o que está fazendo lá? O árbitro também tinha que ter visto, porque ele estava bem colocado. Ah, sabe, virou circo. E você falando em número de pessoas que trabalham somente nesse setor da arbitragem, indiretamente. O árbitro e os dois assistentes são os cabeças, tá certo? Sim. Os representantes diretos das leis do jogo, o árbitro sempre a palavra final. Agora, aí tem esses dois meninos que ficam um em cada linha de fundo, tá certo? Certo. Então, são 5. Você pega o árbitro, como é o nome daquele? O quarto árbitro. Você pega o quarto, aí já são quanto? 6, não é isso? Isso. Eu pego 4 pontos. Não é isso? Aí ali tem o orientador do árbitro, tudo dentro do campo. Orientador do árbitro, tem não sei o que do árbitro. Eu sei que dentro do campo, se somar tudo, dá umas 7, 8 pessoas. Com os três árbitros representantes das leis do jogo oficiais. Tem o que fica em casa ainda, né? Aí depois você pega. O que fica em casa, que a CBF escala. Fiore, você vai estar aqui, você tem que assistir o jogo do Corinthians. Então, pumba, é mais um em casa. É mais um que fica avaliando o trabalho do árbitro. Isso nós estamos fugindo um pouco, que eu quis dizer outra coisa. No todo, já volto para esse assunto, no todo, nós temos, na lei do jogo, somando com os 3 oficiais, nós temos mais ou menos uma aproximação de umas 9 a 10 pessoas, 9 a 11 pessoas. Nossa. Sendo que os 3 árbitros e os dois de cada linha de fundo são 5. Os demais são todos para avaliar o trabalho deles. Entendeu como é que é? Então tem muito bico nesse saco. Daqui a Fora pouco... quando oficializar, quando espalhar, se é que vai acontecer, aquele hábito de vídeo. Aí é mais uns 3, 4. Então você veja bem, isso tudo é despesa, não é despesa? Claro. Então você pega essas pessoas, você pega o transporte de um árbitro, porque agora o trio é fixo, ou o quarteto é fixo. Né? Então, o árbitro, sempre os mesmos assistentes, ok? Ok. O mesmo árbitro com os mesmos assistentes. Não, daqui a pouco eles vão colocar, o árbitro dá um WO para um time aí e os árbitros entram em campo para jogar. O que eu quero chegar na despesa. Então sim. Você pega um jogo da Série A, retira o árbitro FIFA, parece que é 4 conto e alguma coisa, 4 conto e 200. O árbitro nacional... Com as taxas ultrapassa os 3 mil.
Bom, então vamos dizer assim, que dá uma média de 3 mil para o árbitro, somando média entre o árbitro FIFA e o árbitro CBF, nacional, CBF. Isso. Muito bem. Aí você coloca despesa em cima disso, não sei o quê. Você pega os 2 assistentes, que ganham, parece que é 40% a menos, né? Isso, 40% São a menos. 60%, não é isso que eles ganham? Exatamente. No grosso. Então, veja bem. Aí você pega os 60%. Só no todo vai uma faixa por partida de uns 15 pau. Mais ou menos. Concorda comigo ou não? E é uma despesa considerável, lógico. Uns 15 pau. Não vai dar uns 15 pau? Com certeza. Então, veja bem. Somando todos esses caras. 300 para quem fica em casa, 200 para quem... Pô, tem um cara que serve o cafezinho pro Antônio, pro José. Bom, aquela papagaiada toda. O futebol, o número de assistentes comporta essas despesas num jogo, vamos dizer assim, eu vou falar aqui de um clube que eu admiro muito, a Ponte Preta, mas sem menosprezo. Olha, né? a Ponte Preta é capaz de ficar devendo. Não, pois não. A Ponte Preta é capaz de ficar devendo, porque no último Campeonato Paulista, teve jogo em que, pagando todas as despesas, dava prejuízo. Ou seja, quer dizer, tá encaixado nesse contexto, é verdade. Muito bem, muito bem. Agora eu pergunto, então, isso na despesa. Se você pegar como avaliadores da arbitragem, a regra é que nem o direito penal. O que quer dizer? Você tem interpretações, concorda comigo ou não? Concordo. Certo. O mesmo advogado defendendo uma causa, se comparar com o outro, cada um tem uma visão, porque tem as vírgulas, então tem os lances interpretativos. E juiz também, Pois é, o árbitro de campo também, é isso que eu quero dizer. O árbitro de campo, o árbitro ou o assistente, então o árbitro ele tem a interpretatividade da lei, então ele deu uma situação, né? Agora, o de casa, o árbitro que está em casa, o que está avaliando o árbitro de casa, ele tem uma outra interpretação pelo vídeo, concorda comigo ou não? E você sabe o que eu estava pensando com relação a isso, que eu lembrei agora? Além dele observar no vídeo e observar os replays, ele ainda pode ser induzido pelo comentário de arbitragem do cara que está na televisão. Sim, porque, veja bem, seria plausível se fosse avaliar, lamentavelmente eu posso já pensar uma coisa, eu avalio pelo primeiro lance, nem que for no tape. Se eu não assistir a partida e assistir o tape, eu avalio por aquilo lá. Que é mais justo, né, com o árbitro que está no campo, avaliar dessa maneira. Então, se ele ouvir os comentários, também não se pode dizer que não, né? Quem vai afirmar que não? Então ele pode ir pela cantoria, né? Exatamente. Pela cantoria lá do comentarista, enfim, de quem está na Galvão Bueno gritando, aquela coisa toda. Então veja você. Meu Deus do céu, pra que, na teoria isso é lindo, não falha, tá tudo fechadinho. Na prática é tudo grupo. Para dar despesa não, para dar condições ou emprego indireto para um bocado de camarada, para os caras das comissões de arbitragem da CBF, para os caras, o presidente, tenho certeza, quer dizer, como foram nos anos anteriores, que aqueles dirigentes da categoria de árbitros de futebol, quando eu digo são as entidades que devem representá-los, a ANAF e os sindicatos, eu tenho certeza que o pessoal da ANAF e o pessoal do sindicato, quer dizer, diretoria de alguns sindicatos, farão este tipo de papel. Já começa a antiética, porque você não pode avaliar aqueles a quem você defende, porra. É verdade. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Como? Não faz nenhum sentido. É como se o advogado de defesa de alguém, em uma causa criminal normal, fosse julgar o cliente. Quer dizer, sério. Já não chega o Gilmar Mendes? É. Vai arrumar mais um bocado deles, Dá um tempo. Quer dizer, sabe, não tem condição, é muita teoria. O futebol, ele está perdendo ele está perdendo a motivação, está perdendo tudo, por isso aí. Aí a criação, essa aqui, eu tenho certeza que deve ser criação daquele, ao único gênio teórico da arbitragem brasileira, Sérgio Correia da Silva. Isso é um câncer.
Gênio Tenho teórico é certeza ótimo. que é ele quem tabula todas essas situações aí. Porque ele tem que aparecer. Eu não entro no mérito se ele ganha 1, 2, 3, o problema dele, de quem paga. Só que é o seguinte, não faça isso não, rapaz. Você está acabando com o tesão do futebol, rapaz. E você me prove, o Sérgio Corrêa da Silva tem que me provar que todos esses 5 que vão avaliar o árbitro, excluindo o de vídeo, né? Sim. Excluindo o de vídeo. E quando tiver o de vídeo, porque o vídeo só pode ser cogitado naquelas 4 situações, não é isso? Exatamente. 3 ou 4 situações que lá estão. Não aquela palhaçada que teve em Pernambuco. Aquilo lá foi palhaçada. O pênalti foi configurado, tudo bonitinho, mas para chamar atenção, Sérgio Corrêa da Silva e aquela trope lá, vem pra cá, e o árbitro ficou 6 minutos. Não, isso não pode. Então veja bem, como é que 5 pessoas terão unanimidade na avaliação? Olha, eu tava pensando outra coisa também, viu, Fiore? O trabalho do árbitro, eles terão. Fiore, eu tava pensando também numa situação, aproveitando o gancho do seu comentário, que é a seguinte: um árbitro, quando numa condição normal, digamos que fosse apitar. Você diz o árbitro de campo. Oficial, isso. Digamos que fosse apitar só o árbitro de campo e os 2 auxiliares, como sempre foi. Como arroz e feijão, muito bem. Isso. Digamos que ele já um sujeito que entra em campo para arbitrar um jogo, ele naturalmente ele tem a pressão natural do jogo. Então tem jogo que tem menos pressão e jogo que tem mais pressão. Agora você imagina o árbitro entrando, sabendo que se ele piscar, o cara tá sabendo. Se ele cuspir no chão, o cara tá sabendo. Então, imagina a pressão do cara sabendo de uma situação dessa. Quer dizer, no fim, esse tipo de situação acaba por piorar a arbitragem. Que o cara entra com medo. Maiores consequências. Isso. Ele fica com um peso maior nas costas. Exatamente. Ele fica com um peso maior nas costas, porque aí ele fica pensando, se eu falhar, se eu cuspir aqui, o outro está no papel, eu não vou ser escalado a semana que vem, como é que eu faço? Você está me entendendo? Então, o cara fica com medo, o cara fica com medo até, ele fala assim, poxa, eu vi que foi impedimento, mas ele fala, mas e se não foi? Não, quer dizer, então isso. veja bem, então, bom, mas se ele viu que foi impedimento ou não, ele deu o impedimento, agora vai ter 5, que foi um lance duvidoso, vai ter 5 para avaliar, desses 5, não teremos unanimidade, ou não? Dificilmente, até porque tem um monte de lance de televisão. Ficar com a opinião que o árbitro deu, decisão do árbitro, não é isso? Os 2 ou 3 podem ficar com a decisão do árbitro e outros 2 não. Aí vira uma lambança. Então, peraí, vamos parar com palhaçada. Orientador, não sei o quê. Vamos dar um tempo. Vamos fazer o arroz e feijão. Ó, futebol, eu não sei, tá certo? É fanatismo. O futebol é o ópio do povo, não só brasileiro, como eu acho que do mundo todo, lamentavelmente. Porque, pelo amor, até nos Estados Unidos parece que está começando a virar mania. Quer dizer, puta que não pode não. Acabaram com o charme do futebol. Estão acabando. Porque a modernização exige, mas não sei o quê. Pera. Uma coisa é modernização. Outra coisa é você, como é que se diz? Tirar a essência do jogo, né? Tirar a essência do esporte. Exato. Então você tem que colocar alguma coisa para facilitar e para definir em determinadas situações. Agora, o que você não pode é colocar uma câmara em cada passo que o árbitro dá. Quer dizer, isso aí tira o tesão. A torcida também, os espectadores de campo, também vão perder o tesão. Já não chego em casa que você tem momentos, dependendo da partida, de coração. Você é jornalista e você assiste lá os jogos. Pode ver, tem um momento que dá vontade, você pega um jornal, dá vontade de desligar o aparelho, não dá não? Não, é difícil. Tem jogo que é difícil de assistir. Olha, eu vou te falar a verdade, a maioria, se quiser saber, viu? Se pudesse escolher, assistiria jogo de 2 times, o Barcelona e o Real Madrid. O resto dá vontade de não assistir nada. Então porque são 2 que jogam futebol. São 2 que jogam futebol. O resto é difícil, viu? Não tem nada. É verdade. Agora, meu Deus do céu, um homem, ou um profissional, um profissional, ele sai de casa sabendo que será vigiado
por 7 pessoas. Esquece os Nossa, assistentes. nossa senhora. Que estão com ele trabalhando, que serão vigiados também. Meu Deus do céu, esse cara tá esnucado de bico no bilharzinho. Fiore, né? sai do esporte, sai do esporte e vai pra fábrica. Imagina um sujeito que trabalha numa linha de produção e fica 7 caras em volta dele olhando ele fazer a peça. Ele vai quebrar, ele vai cortar o dedo fora. Deus me livre, o supervisor, o gerente, É. o administrador, não sei das quantas. Para. Essa peça vai sair torta. Ou então ele vai quebrar a mão, né? O cara Ou então não... ele vai pôr a mão no forno. Quer dizer, não que nem o Lula fez. Não, Ele pode perder a mão no torno. Um acidente de verdade, não um acidente do Lula que, entre aspas, né? Isso, acidente de verdade. Então não pode. Vamos deixar o hábito com um pouquinho, dá mais fôlego para os hábitos respirar, arbitrar. Porque eles conhecem. O Sérgio Correia da Silva, o teórico, ele deve saber mais que eu o nível da arbitragem que ele está incentivando. Porque ele que é o causador desse péssimo material de árbitros que tem. A impressão que dá é que ele não tá nem aí. O negócio dele é fazer coisa nova para aparecer na imprensa como aconteceu um fato novo, né? É inventar alguma coisa para ficar, né? Como que dizendo, olha, foi isso, foi meu, eu que implantei. E o árbitro que se vire para dar certo ou não é? Só uma coisa, a imprensa também é culpada. Porque será que não tem ninguém na imprensa que não vê? Que não pode. Pega um jornalista desses do ramo esportivo, no caso você, e deixa uns 5, 6 caras em cima de você. Como é que fica? Não, Deus pra me avaliar livre. seu trabalho. Como é que Não você fica? faço nada. Não faço nada. Fica pressionado. Então, será que eles não podem começar a fazer um trabalhinho para deixar o hábito um pouco mais leve e olhar outros lados? Olha, ou seja, no jornalismo, quem tem condições, essa Fiore, coisa toda. No jornalismo, fica um editor enchendo o saco de 3, 4 jornalistas, já é um saco, porque o editor quer puxar o saco do patrão, aí ele fica cortando, o cara ele tem que puxar o saco do patrão para garantir o emprego dele. Isso, aí o que ele faz? Ele vai lá, ele pega as 4 matérias dos 4 jornalistas, corta isso, essa frase não pode entrar, esse que você ouviu não pode falar. Você imagina o saco que é, imagina se fosse 7. Deus me livre. Então, veja bem, a pressão que nós chegamos, que o hábito leva para dentro do campo. É isso aí. Uma pressão muito forte. Muito bem observado. Mas, não tem condição de melhorar até que tiver assim. Este é o Brasil. Lava Jato no futebol, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, o jogo do Palmeiras, eu estava em dúvida no segundo pênalti. Tá. Sofrido pelo Dudu. Porque aquilo que eu falei, eu tô assistindo o jogo, mas aí eu fico aqueles lancinhos, não sei o que, eu passo a vista na revista. Então eu perdi o segundo pênalti e fiquei na dúvida. Uhum. Hoje eu entrei naqueles melhores lances, mas não, pode ser que eu não entenda muito disso aí, eu coloquei, não passou o lance do pênalti. Passou só a cobrança. Só a cobrança, Entendi. não a causa. Uhum. E eu queria tirar a dúvida da causa, se o pênalti houve ou não. Como eu não cheguei, não vi, eu vou ficar com o árbitro. Porque eu não posso meter o pau e falar alguma coisa que eu não tenho, tenho conhecimento. É lógico. Tá certo? Muito lógico. bem. Mas a chave desse jogo foi o árbitro. Rodolfo Marques, Paraná FIFA. Olha, esse moço é brincadeira. Se coloca mal, não sabe. Tem vez que ele passa da bola. Meu Tem Deus. vez que ele fica atrás da bola. A postura dele não é coerente com uma partida de futebol. Inverte situações, aplica errada. Aí é falta de técnica ou falta de conhecimento do futebol? Mas aí é que está. Para ele chegar na FIFA. Como é que ele chegou? É verdade. Como é que chegou na FIFA? É. Outro também. E Então, beija a mão aqui, beija a mão já ali. avaliei o rapaz, o Wagner Raui, que é do jogo do Santos, Fluminense e Santos, né? Que nós afirmamos que o segundo gol do Fluminense, quando a partida estava 1, originou-se de um pênalti mal arbitrado, quer dizer, não houve pênalti.
Uhum. O jogo do Grêmio, que eu assisti alguns lances, ok? Tá. O Luan fez o gol com a mão, cacete. Escandaloso, né, Fiore? E ninguém viu. Nem o Escândalo. árbitro de campo, nem o que fica na lateral do poste, lá na linha de fundo, não o assistente. Quer dizer, então, o nível da arbitragem, se for nessa toadinha... Não, a primeira vai rodada. ficar A primeira rodada que promete coisa ruim, hein? não foi assim, pelo menos dos jogos que eu assisti, dos 4 jogos que eu assisti, 3 teve problema, então tá ruim, né? A coisa tá ruim, não é isso? Sem dúvida Imagina, nenhuma. não sei como é que foi, depois a rodada deve ter tido vários jogos, deve ter tido, acho que, sei lá, uns 15 jogos, eu não sei, você pode, que eu não acompanho a tabela, e também não me pauto para falar nada, eu vou na minha cabeça. Não, Errado, eu vi alguns comentários em alguns sites, no blog do Juca, em outros blogs, e falaram realmente que foi um desastre essa primeira rodada no nível da arbitragem. Teve erro em quase todos os jogos. Então você veja bem, nós estamos... O nível da arbitragem no Campeonato Paulista, na sua opinião, como jornalista conhecedor de esporte, o que você achou? Ah, muito fraco. Muito fraco. O brasileiro na primeira rodada... Apresenta Então isso que você apresentou, né? Ah, Então você projeta. exatamente. Vai ser um ano terrível, hein? Vai ser, mais um ano terrível. Vai dar Agora, trabalho pra você, Fiore. Não, pra mim não vai dar trabalho. Faço uma coisa e faz uma xerox. Vai, tudo igual, fala pra frente, ripa. Isso aqui tá russo. Fiore, para finalizar aqui a nossa coluna, que já tá dando tempinho, eu queria deixar destacado aqui, eu acho que você vai gostar da notícia também, né? Que eu gosto quando equipes tradicionais do futebol se dão bem. E o Nacional da Comendador Souza, Nacional da Capital, e a Internacional de Limeira, os dois garantiram o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. Fiquei realmente muito contente. O Nacional da Capital, eu apitei lá na minha época, o presidente era, e deve ser o Ayrton agora, ainda, né? O Ayrton, mas vamos que vamos. É isso aí, Fiore. Pode Um grande abraço para você, viu? Até semana que vem. Mas o que Aliás, eles semana que vem não, eles até... Subiram, o Nacional? e Então, o Internacional subiram. Então, o Nacional e a Inter de Limeira subiu, que tava só registrando, mesmo porque eu acho legal, né, quando equipes assim tradicionais sobem de divisão, né? Os meus aplausos aos dois, esperamos que eles se mantenham na segunda com vontade e plantel suficiente para ir subir ou disputar pelo menos as primeiras colocações. São clubes como é que se diz, tradicionais, principalmente o Nacional, né? Exatamente. Parabéns a todos e uma boa noite aos ouvintes e grato por termos nos ouvido. Obrigado. Um abraço, Fiore, até sexta.